Eu achei interessante você contar a sua história, cara. Eu achei muito interessante mesmo. A partir de agora eu vou te chamar de o gladiador polonês. O que você acha? Cara, eu fico sem palavras. Brunão Biasotto, gladiador polonês. Chama de Bruno mesmo, caipirão, já era. É nóis, velho. Bruno Caipirão. Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Bruno Biasotto. Que foi isso? Eu sou o Bruno Biasotto. Cara, tive que fazer alguma coisa diferente. Estamos aqui hoje, então, com Bruno Biasotto, esse ilustrador, concept artist, menino que conquistou os 7 mares, né, Brunão? Até parece. Cara, eu não digo conquistou os 7 mares, eu digo desbravou os 7 mares, cara. Que quando eu conheci o Bruno, lá na época da faculdade, o cara ele tinha acabado de largar a faculdade de engenharia, cara. Olha aí. Caralho, velho. Você sabia dessa, Henrique? Uhum. Cara, foi uma aventura bacana, foi uma aventura bem bacana. Você não chegou a terminar, né, a faculdade de engenharia? Não, cara, ela que quase terminou comigo. Justo? Ela terminou com você. Não cheguei a terminar e principalmente no final, assim, no último ano, nossa, eu era um péssimo aluno, já não cursava mais nada. Uhum. Porque eu já tava muito claro na minha vida que eu tinha tomado uma decisão errada, né? Aquela foi uma das decisões erradas que eu tomei na minha vida. Caramba! Nossa, uma das. Eu imagino as outras, sabe? Não, aquela vez que eu matei aquele cara também, não foi uma boa ideia, né? Esconder no porta-mala é sempre uma má ideia. Cara, eu lembro de outra coisa também que pode ter... Eu não sei se você pode chamar de decisão errada, mas eu lembro que você também queria quadrinhos, cara. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro porque, principalmente, cara, porque esse foi o meu background, né? Vamos dizer assim. Foi meio que por isso que você largou a faculdade de engenharia? Tipo, pra fazer quadrinhos? Não, cara. Foi na época, quando eu tava fazendo engenharia, eu conheci... Porque, velho, eu sou trintão, né? Tenho 32 anos. Um idoso. Sério? Um corpinho de 29, cara. Porque eu venho... Eu tô falando isso porque, assim, eu vim de uma época ainda, vamos dizer assim... No meu tempo! Bem no meu tempo. Cara, com 15 anos... Computador era muita novidade. Internet, velho, era uma coisa que muito pouca gente tinha. Muito pouca gente. Eu fui ter acesso à internet, vamos dizer, do jeito que eu tenho hoje, né? O livre acesso à internet, 24 horas por dia, se eu quiser, durante a engenharia. Que Nossa. Na época eu já tinha 20 e poucos anos. Alguns amigos meus já tiveram antes esse acesso. Eu que não era dessa trupe, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, mesmo a galera que tinha acesso à internet do jeito que a gente tem hoje, acho que foi nos anos 2000, 2001, do jeito que ela é hoje, né? Cheio de links e canais, etc e tal. Facebook não existia, né? Eu fui Orkut a não primeira... existia. Existiu isso? Essa época que não tinha? O Orkut existia, era a principal ferramenta. Não, tô brincando, tô querendo colocar você mais lá pra trás, tá ligado? Não, eu sou da turma que dava uma chavecada pelo Orkut, então eu consigo me defender nessa. Não tinha internet de escada naquela época. Não aceite esse velho. depoimento. Pois é, velho. O homem nem tinha ido pra lua ainda, tá ligado? Tô brincando. Então, cara, e o que fez eu gostar de desenhar quando eu era criança era história e quadrinho. Então, na época que eu fui... Na época que eu tava decidindo abandonar o barco da engenharia, o único mercado que me veio à cabeça ainda era de história e quadrinho, que era o mercado que eu conhecia. Pois é, Conan, etc e tal. Coisa mais velha possível, né? Que tava, pela minha cabeça, o Frazetta tava fazendo quadrinho até hoje. E beleza. Cara, você me fez rir da morte do Frazetta, cara. Pois é, velho. Não me senti bem com isso, não, cara. Sacanagem. Meu ídolo, velho. Meu ídolo. Sim. Também não posso zoar com ele, não. Sim, claro. E, Brunão, eu só quero saber onde você tá hoje. Explica pro pessoal. Hoje eu tô aqui em Varsóvia, tô aqui na Polônia.
Eu tô trabalhando aqui na CD Projekt Red. Pô, beleza. Eu trabalho em 2 projetos deles aqui. Graças a Deus eu tô aqui, acabou dando tudo certo, né? Decisões erradas que na minha cabeça eu tava tomando anos atrás, acabaram dando tudo certo, né? E eu tô aqui com a minha esposa, a gente tá há quase um ano aqui já, vai fazer 10 meses agora em março, no final de março. E tá bem bacana, tá sendo uma experiência muito legal, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita coisa para fazer, é bem puxado, mas era exatamente aquilo que eu pensava. No mínimo uma experiência engrandecedora, né? Muito, muito. Até pelo fato de como é o estúdio em si, assim. O estúdio, ele tem essa, vamos dizer assim, ele tem um perfil multissocial, assim, Cultural. Multicultural é a palavra, né? Então, um país que você imaginar, existe pessoa trabalhando ali no estúdio. É meio que isso é muito legal. O Canadá muito também, né, cara? Cara, o Canadá é muito assim, o pessoal fala. Os Estados Unidos também né? Os Estados Unidos também tem isso. Mas eu nunca tive contato com um ambiente desse tipo antes. Então, pra mim, tá sendo muito legal. Muito bacana. Tirando os menos 20, né, Bruno? Cara, o inverno aqui é pesado, é bem pesado. É legal porque a gente escuta falar, a gente vê na televisão ou vê pela internet, né? Mas a hora que você sente, velho, menos 23 foi o na orelha. Foi a menor temperatura que eu peguei aqui. Caramba, nossa velho. Senhora, cara. Eu queria tanto ver pesado. neve. Toma. Você quer neve? Toma neve. Queria neve, é? Toma neve na cara, vindo na tua boca. Escrevi um dia de neve, né? 2 dias. Depois tchau. Você descobre que neve é uma areia gelada, né? O que o pessoal fala. É uma areia gelada e que dura por quase 6 meses aqui. Destrói carro, destrói um monte de coisa também, né? Cara, que é destrói sapato, velho. Vamos dizer, porque a galera, pra você caminhar, né, na rua, na calçada, a galera joga sal, né? Com aquela areia, o cara pega aquela areia de mar e ele joga ali. Então, aquilo lá come sapato. Você tem que comprar algum calçado especial, por exemplo. Aí o que o Bruno faz, né? Aí, ao invés dele de carro pro trabalho, ele vai a pé. Ele vai a pé com menos 25 graus no exterior. Isso é sério? Cara, Pergunta idiota. É de uma coragem. Isso é sério, velho. Isso é sério. Nossa! Aqui é Biasotto, aqui o bicho pega, velho. Caramba, cara. Não, tá se tornando cara, um russo, velho, sabe? Esse cara louco. Cara, russo, depois eu vou dar um exemplo pra você. Corotinho de vodka. Depois eu vou dar um exemplo disso. Então, eu tô indo a pé, eu me shot forço... de vodka e vai correndo pro trabalho, velho. Sim, bora pro trabalho. Graus. Cara, isso é bem comum. Principalmente o shot de vodka, a galera aqui impressionante. Dia a dia. É impressionante. Entregou um arquivo? Cara, Vira um shot. A vodka aqui na Polônia é mais barato que água. Pra você ter uma ideia. Sério. É muito barato. O governo, tudo, a galera tem uma piada. A galera faz uma piada que tudo aumenta aqui. Menos o preço do álcool, tá ligado? Caramba, se aumentar o preço do álcool, tem uma revolução, um protesto, a galera quebrando tudo aqui, tá ligado? Posto de gasolina não é pra carro, né? Pra galera se abastecer a si mesmo, né? É bem desse jeito. Amigão, completa. Completa aí. Abre a boca assim. Completa. Mas eu tava indo a pé, cara, era o único exercício que eu tava fazendo praticamente, e exercício físico, e foi difícil no começo ir a pé no inverno, mas depois você acostuma. E você tá caminhando, esquenta também, você tá cheio de blusa, você tá cheio de jaqueta, cheio de meia, às vezes coloca 2 meias. Cheio de receios. Então você dá um jeito. Mas eu tenho um exemplo, cara, tem um cara que é da Bielorrússia, o cara trabalha... Ele é quase vizinho de mesa comigo ali, no estúdio. Esse cara, velho, menos 20, esse cara tava vestindo moletom. Eu juro por Deus, eu juro. Quer sair de shorts. Eu juro, e o cara que ele imagina aquele estereótipo russo, assim, magrelo, o cara vestiu um moletom e tava bom, velho. Menos 20, é impressionante. Impressionante a resistência. Caramba. Dia a dia. Dia a dia do cara, era o dia a dia do cara. Café da manhã. Café da manhã, impressionante. Era bem legal.
Que legal, cara. E como que tá sendo trabalhar com tanta gente em tanto lugar diferente, cara? Cara, isso é bem legal, porque o fato de todo mundo, praticamente, né, metade do estúdio é de fora, isso faz a galera buscar uma interatividade, assim. Todo mundo no mesmo barco, né? Exato. Como todo mundo ali é de fora, todo mundo precisa de amigo, todo mundo precisa de ajuda, principalmente na hora que tá se mudando pra cá, todo mundo precisa se encontrar no fim de semana pra dar aquela desestressada, conversar. E todo mundo é curioso também, né? Então, pô, você é do Brasil, pô, você é da Filipina, né? Então você quer saber, né? Tem um contato bacana nesse sentido. Então isso faz o estúdio ter uma atmosfera muito amigável ali dentro. Existe um companheirismo, uma parceria entre todo mundo ali. Isso é muito positivo. Puta, porque que legal, a parte pessoal ela acaba se traduzindo na parte profissional, né? Então se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de qualquer coisa, a galera tá ali com a mão, né, estendida pra você. Nossa, é muito legal. Eu tava num evento de empreendedorismo e eles estavam falando justamente que empresas que têm a maior diversidade cultural, elas têm muito mais chances de inovarem e de sobreviverem. Só pelo fato de ter pessoas de vários tipos. Homens, mulheres, héteros, homossexuais, sabe, assim, países diferentes. A diversidade, ela ajuda na sobrevivência de uma empresa. Olha que interessante, né? Deve ser que pelo fato dessa reunião de pessoas tão diferentes, até essas pessoas chegarem ali, já demonstra que essas pessoas não são acomodadas de certa forma, né, cara? Porque elas já estão saindo da sua realidade, enfrentando uma barreira enorme pra poder crescer como profissional. Deve ser alguma coisa assim, né? Sim, cara. Não, com certeza. O perfil é exatamente esse, né? Guerreiros, né? Faca no dente. Não é nem... vamos dizer assim, é uma galera que realmente está buscando alguma coisa na vida, né? Você tem que ter algum plano na sua vida, alguma coisa que você tenha de importante para buscar, para fazer você mudar de país. A gente tem muito discurso no Brasil de se mudar do país por causa do Brasil, né? Por causa daquilo que acontece. Fugir, né? De fugir disso. Exato. Só que não é bem assim. Quando você chega aqui fora, tudo bem, tem coisas que são muito melhores que o nosso país, assim, existem coisas que são melhores? Claro, vai existir. Mas no final das contas, se você tá aqui por causa de um trabalho, né, em específico, que é o meu caso, não é só isso não é só disso que você acaba se alimentando, tá ligado? Eu tô aqui por causa de um trabalho, eu tô fugindo de algumas coisas do país também, mas no final do dia, cara, eu tenho um futuro que eu tô buscando, né? Eu tenho um futuro pessoal, vamos dizer assim. Foda-se o país que eu tô, foda-se a galera, assim. Foda-se onde isso seja, né? Essa que é a verdade, você não tá acomodado, né? Mas é difícil, por isso que a galera que tá buscando esse tipo de experiência, ela tem que ter um compromisso mesmo, assim, ter um compromisso verdadeiro, porque, cara, imagina, se você chega você vai se mudar de país, você vai chegar num estúdio desse e tá todo mundo ali dando 100% do dia dele pro trabalho, e aí você vai dar um migué, né? Entendi. Você tá entendendo? Correr atrás também, né? Cara, você vai dar um migué e, cara, pra mim, o grande impacto tá sendo esse, assim. Eu vejo que aqui não tem migué, velho. Você tá entendendo? No Brasil, em muitos freelas que eu fiz, até pra alguns estúdios brasileiros, assim, os caras, eles dão migué em busca só do lucro, vamos dizer assim. Os caras não estão nem pra nada, né? Tá envolvido no projeto, necessariamente, né? Não estão. E no final do dia, o projeto é sempre uma porcaria, né? Essa que é a verdade. Por causa disso, vamos dizer assim. O que você está observando aí, na sua vivência, que você acha que poderia ser trazido para o Brasil para melhorar os processos do Brasil? Cara, eu acho que... Difícil a pergunta. Uma pergunta muito boa. São perguntas filosóficas, né, na verdade, né? Vamos devagar. Bom, primeiro que... Cara, tudo que eu responder é em relação à minha vivência, né? São as minhas opiniões. Lógico. Certo? E provavelmente eu não vou estar certo em muitas coisas. Eu vou estar certo naquilo que eu penso pra minha vida só. Eu acho que... Eu acho que essa coisa de não ter migué, essa coisa do comprometimento é uma delas, tá ligado? Essa é uma pergunta filosófica, né? O Miguel. Vamos falar sobre o Miguel, a origem latina do Miguelius.
É bem assim, velho, porque a gente tem uma cultura de migué no Brasil. Eu trabalhei em outros setores já durante a minha vida, né? Eu dei aula em cursinho, pré-vestibular. Eu trabalhei durante 10, 11 anos numa loja que vendia tintas imobiliárias, né, no caso. E eu fui balconista, eu descarregava caminhão. Então eu tive contato com gente de todo tipo, de todos os níveis, gente que tava buscando, gente que não tava. E existe uma cultura do migué. Lei de Gerson, né, cara? A lei do Gerson. Onde eu estava, no mundo que eu vivi, existia. Pode ser que isso não tenha existido em alguns universos, em algum universo de alguma outra pessoa, no caso. Sim, sim. Mas dentro do meu universo eu vi muito disso daí. Em contrapartida, eu também via e me deparei com pessoas que levavam a sério muita coisa. E elas que me ensinaram muita coisa também, graças a Deus. Dando aula, na loja, fazendo engenharia. Eu percebi que na engenharia quem estava dando migué era eu. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Eu dava migué na engenharia. Né? Eu dava migué pra mim. Eu dava migué comigo mesmo. O pior migué é consigo mesmo. Eu tava dando migué comigo mesmo. Só que ao mesmo tempo eu tava dando migué com a galera também. Vamos dizer que eu era um aluno de uma escola pública que tava rasgando dinheiro. Eu tava jogando o dinheiro público no lixo. Porque eu era um cara que não tava levando a engenharia que o governo tava me bancando a sério. Certo? Mas você não é exceção, não, cara. O que eu mais vi na faculdade é isso. Sinceramente, cara. Triste, mas é verdade. Infelizmente, felizmente sai uma galera muito boa. Muito boa. Eu era, dentro do meu curso, eu posso dizer que eu era a minoria, assim. Daquela compensada, né? Mas tinha uma galera muito boa. Quando eu mudo pro design, aí eu acabo não dando mais migué comigo e nem com a galera, assim, eu acho. Eu acabei estudando coisas diferentes, eu acabei me dedicando de alguma forma ali, e que me levou a estar onde eu estou hoje também, graças a Deus. Então eu acho que eu tentaria levar muito isso, tirar essa cultura do Gerson, mas o que eu acho também, o Brasil ele tem muito disso por não ter educação, cara, né? Então, é a base, você não tem educação, você acaba buscando atalho. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, né, que, cara, se você desenhar tantas horas por dia, vai dar certo, né? Eu escutei isso de um americano, que foi o Anthony Jones, né? Que ele fala, lá no primeiro live stream que ele fez, quem me passou esse live stream foi o Marco, na época, né? Que a gente fez faculdade juntos. E o Marco, você me passou muita coisa na faculdade lá na época, foi muito importante pra mim. Muito importante, é importante até hoje. Eu escuto alguns desses live streams, eu coloco episódio de novo aqui pra repetir, tá ligado? Bruno, é o seu momento. Faça uma declaração de amor pro Marco. Música romântica. Vai lá, Mas Bruno. Ele era Abre um filho da puta também. Que isso, cara? Quer me queimar, cara? Que isso? Tô brincando, que eu tenho que fazer alguma coisa, né, cara? Que isso? Não posso só... Olha aí, Marco. E agora, hein? Explica por quê. Não, isso... Tipo isso pra baixo pra você crescer, Bruno, entendeu? Não, é mentira. Isso é brincadeira. Mas, até perdi, fiz a piada, até perdi onde é que eu tava. Bom, você me chamou de filho da puta. Mas, essa parte eu lembro. Bom, enfim, eu acho que essa questão da educação e a gente ter que buscar algum atalho, eu fui escutar no podcast que, né... Cara, se você se dedicar, vai dar certo. Eu fui escutar isso no podcast. Você não escuta isso no seu dia a dia. Eu nunca escutei isso de um professor no meu colegial, tá ligado? Você escuta de uma certa forma. Só que você tem muito no Brasil ainda, se deve àquela cultura do talento, né? Você tem que ter talento, você tem que nascer pra isso, você tem que ser bom naquilo. Quando na verdade, cara, não é bem assim, né? Antes de começar a estudar, você já tem que ser bom, porque senão você não vai ser nada, né, cara? Isso é a maior bobagem que eu já ouvi. Exatamente. Exato, isso tem muito no ensino fundamental, no ensino médio. Cara, se você não é bom em matemática, você se fudeu, já era. Você tem a caveira feita, né? Se você não é bom em física, se você não é bom em química, o que você vai fazer da sua vida, né? É praticamente assim. Você tem direito para fazer.
Hoje isso está se mudando, a internet está ajudando muita coisa, mas eu acho que eu levaria muito disso também, a informação, né, a motivação, porque a galera que o pessoal me cobra, mas ao mesmo tempo que eles me cobram, eles me motivam a fazer, eles me dão acesso a determinada informação, eles me dão acesso a até perguntar para quem eu preciso perguntar, entendeu? Aquela distância, né? Porque existe uma certa distância entre o professor, o sábio, e o cara que não sabe nada, né? E tem professor que faz questão de impor essa distância. Tem professor, tem colegas de sala... Faz um desserviço, né? Faz um desserviço, exato. Ao invés de você trazer o cara e, às vezes, esse cara, de repente, pode gostar... Eu fui gostar de matemática no colegial por causa de um professor. Eu sou um exemplo disso, porque eu tive um professor de física e outro de matemática e esses caras eram artistas dando aula. Eu consigo ver isso muito claramente hoje. E eles me convenceram a fazer porque era muito legal, né? Física era muito legal no colegial, por causa deles. Cara, matemática era muito legal. Eu tenho uma certa opinião, assim, também, em defesa aí de certa forma aos professores, que eu entendo também, cara, meio que você ter que ser além de um professor, além de passar bem o conteúdo, você tem que, um colegial, assim, cara, você tem que ser meio que um palhaço, né? Meio que um artista, assim, no sentido de fazer uma interpretação pra agradar aquele bando de adolescente que não tá interessado com nada, né, cara? Além de simplesmente passar um conteúdo que pode ser interessante ou não, cara, você tem que chamar a atenção, você tem que, sabe, sei lá, fazer malabarismo ali pra chamar a atenção do cara, porque senão, sabe... Então isso dificulta também muito, né, cara? Cara, quando eu dava aula eu dei aula em cursinho quase 4 anos. E eu tive que fazer isso. O que você não fez, Bruno? Como é que é? O que você não fez? O que você não fez, cara? Na época eu fiz bastante coisa. Na época que eu tava fazendo engenharia, eu tava buscando muita coisa pra me segurar dentro da engenharia. Então eu fui tentar fazer parte de empresa júnior, fui tentar fazer iniciação científica, fui tentar dar aula. A primeira aula que eu fui dar foi no cursinho beneficente da UFSCar na época. Então eu fui buscar maneiras de me manter interessado naquilo, mas não adiantava. Aquela vida não era pra mim, eu não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida, né? Essa foi a constatação. Sim, com certeza. Mas o que o Marco falou... Cara, eu fico imaginando a parede do Brunão, cheio de fotos, assim, dele tipo, cumprimentando o Nelson Mandela, sabe? Outra foto com um tubarão na mão, assim, pescando no Amazonas. Uma com chapéu de cozinheiro, outra com chapéu de engenheiro, a outra foto com um avental de não sei o que lá. Sabe? Cara, bem que eu gostaria, mas não foi assim. Mas eu acho que é importante, cara, a gente ter uma vida plural, assim. Isso aí. Porque eu acho que a gente se depara com situações nas quais a gente tem que mudar de opinião, entendeu? Essa foi a grande... Por isso que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu tomei decisões erradas? Tomei, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Porque, cara... Eu penso, por exemplo, algum problema, alguma opinião que eu tenha hoje em determinado assunto, por eu ter vivenciado uma outra vida, depois eu acabo mudando de opinião, você tá entendendo? Porque eu acabo repensando aquela situação de uma outra maneira. Característica falta muito. Acho que aquele erro, de certa maneira, né? O erro, de certa maneira, nem é tão erro assim, né? Porque se ele te ensina alguma coisa... Cara, se você pode... Quem vai definir se isso vai estragar a sua vida ou não é você, né? É claro que eu passei por momentos depressivos. É claro que eu falei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida e tal. Mas no final, dali 1 ano, dali 2 anos, a resposta veio. Você tá entendendo? Essa foi a questão. E aí eu falei, caramba, se eu não tivesse feito aquilo, putz, olha, tá vendo? Não teria dado nisso, né? Aí eu te pergunto outra coisa. E como manter a paciência de esperar 2 anos por uma resposta, Brunão? Como não ficar louco? Como ter paciência? Velho, essa é uma questão de resiliência, né? É uma questão difícil mesmo. Não é todo mundo que... Infelizmente, cara, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir lidar muito bem com uma situação difícil na vida, eu acho. Porque acho que também é uma questão química, né? Cerebral.
existe uma variedade entre nós, de vivências também, de experiências de vida. Por isso que eu acabo tentando nunca julgar as decisões das pessoas, né? Eu acabo entendendo por que uma pessoa, às vezes, não conseguiu fazer uma certa coisa. Mas é difícil mesmo, cara. O que eu acho é, cara, o que na época, eu vou falar o que funcionou pra mim, né? Cara, não foi assim, eu saí da engenharia, fui fazer design, beleza. No primeiro dia de aula, eu era o melhor, eu já estava estudando pra caralho, eu já estava motivado. Não, imagina, não foi assim. Eu lembro que eu entrei em design, cara, eu lembro que começaram-se as aulas, eu demorei 2 semanas pra ir pra aula. De vergonha. Eu lembro disso. Pô, eu lembro. O Marco acho que lembra, porque eu tava. Não porque eu não tava interessado, não. Porque eu tava com vergonha, velho. Eu tinha 25, 26 anos. Eu tava com vergonha de entrar numa turma de 18 anos de novo. De ser julgado, de certa forma, tá ligado? Tava rolando um monte de estresse na minha cabeça, certo? Tava rolando um monte de questões ali dentro da minha cabeça. E eu tava com vergonha, cara. Eu lembro que eu cheguei pro professor, eu cumprimentei o professor, assim, eu não sabia nem o que eu fazia, né? Então, na época, eu não tava indo na aula porque eu não sabia o que fazer, velho. E eu lembro que eu tinha aquela coisa de história em quadrinho muito enraizada ainda, e o design pega e me mostra essa coisa esse mundo de jogos, né? Esse mercado, né? Que tava se desenvolvendo na minha cabeça, tava acabando de se desenvolver, né? Então, tipo, foi difícil eu me manter, eu não sabia aquilo que eu ia ter que estudar, até hoje eu não sei, né? Até hoje ninguém sabe o que eu ia estudar, se ia dar certo, se não ia dar. Só que, cara, eu assumi uma postura que foi assim, eu lembro que eu virei pra mim mesmo, acho que foi no 2º ano, eu virei pra mim mesmo e falei, bom, faz praticamente 6, 7 anos que eu tô só fazendo cagada, né? Eu não tô assumindo responsabilidade, vamos dizer assim. Eu não tô levando minha vida a sério, então vamos tentar levar a vida a sério. Mesmo que eu não tô vendo um horizonte nisso aqui, eu vou tentar levar isso daqui por 6, 7 anos também. Vamos ver o que vai dar. Então foi uma decisão mais ou menos assim, cara. Eu decidi fazer dar certo, pra ver o que ia dar. Você tá entendendo? Tô me voltando nessa época, cara. Mais ou menos nessa época que você tava vivendo. Se você tivesse me explicado isso, Bruno... Solta, Lazareta. Não, porque agora você tá me mostrando o outro ângulo da situação, né, Brunão? Porque foi nessa época que... Lembra que você me procurou, não foi? Foi. Pra aprender o tal do Photoshop, cara. Claro. Foi esse ano? Lembro. Foi o Photoshop. Ano? Foi o 2º ano, cara. Nossa, então é isso mesmo, cara. Eu comprei uma tablet usada, na época, tava com uma tablet que era uma Intuos 3, velha pra caramba, eu arrumei ela usada. 2011, né? 2011. Foi meio de 2011, mais ou menos. E ela não funcionava direito, mas... E, velho, foi muito difícil fazer a transição. Eu desenhava quando era criança. Desenhava Fazia no papel, tudo no lápis, né? Fazia no lápis. Porque, cara, eu nunca fiz curso. Eu não tive um contato com arte, assim. E o que eu desenhava, eu ia na banca, comprava Homem-Aranha, comprava Capitão América. E ao invés de assistir uma aula de história, matemática, eu desenhava no caderno. Era isso que eu fazia. Deixa então eu só recapitular essa história na minha cabeça. Basicamente você fez várias coisas durante sua vida, fez engenharia, saiu. Com 26 anos então, você entrou na faculdade de design. E com 27 e poucos você decidiu levar o negócio a sério. Sem nunca, entre aspas, ter desenhado na vida. Não, ele desenhava, ele já desenhava bem, eu lembro disso. Eu já tinha... Mas é que ele não pintava, essa é a parada. Eu tinha, vamos dizer que... Cara, sem querer, eu estudei de uma maneira certa, vamos dizer assim, porque o que eu fazia, né? Quando era, acho que foi dos 8 anos até os 14 anos de idade. Eu tinha uma porção de histórias e quadrinhos. Conan, por exemplo, era uma delas, que era... Meu tio tinha uma coleção disso daí e veio parar na minha mão. Só que o Conan... É sempre assim, né? Alguma coisa, algum tio, algum amigo. E, cara, na época, a capa do Conan era do Frazetta, que eu não preciso... Acho que quem é da área de arte conhece, né? Frazetta. Da área de entretenimento, pelo menos, deve conhecer. Frank Frazetta.
E na época, o John Buscema, que é também um coroão e já não tá mais vivo também, ele era o responsável pela line art da história do quadrinho. E na época, cara, quando eu era criança, a arte desses caras, ela me despertou uma curiosidade tremenda. Então, o que eu tava fazendo quando eu era criança? Eu tava pegando uma pintura do Frazetta e tava tentando descrever ela num grafite ou numa caneta Bic, numa folha de caderno. Cara, quanto de fundamento que eu tô estudando fazendo isso? Cara, e o Henrique perguntou, no primeiro ano da faculdade, pelo que eu me lembro, assim, dos trabalhos que você entregava lá de desenho de observação, lembra? Foi em desenho de observação. Lembro. Você tinha uma noção de volume volume e anatomia muito bem desenvolvido já. Então, sim, o que te faltava realmente naquela época era saber pintar, fazer um acabamento final mesmo, né? Pra tornar aquilo comercial, né? Comerciável. Exato, cara. Que era exato. Isso, né? E, claro, tem toda a parte de valores, tem toda a parte de composição. Aí entra uma série de questões, né? Mas aquele fundamento, aquela percepção, né, inicial, isso eu já tinha. Isso era uma coisa que... Esse pontapé inicial, ele foi, vamos dizer, entre aspas, fácil. O difícil foi fazer a transição para o digital. Isso foi muito difícil. E só que eu também não tenho... Eu gostaria muito de pintar óleo um dia. Gostaria muito de pintar aquarela. Eu fiz lá algumas aulas na universidade. Mas eu já tinha um fundamento bacana, vamos dizer assim. E na hora que eu fui traduzir isso pro digital, foi complicado. Aquela parte... Porque você tem a percepção tradicional, né, do peso do lápis, né, da sensibilidade que você tem na ponta do dedo. Você traduzir isso do material pra parte de luz, né, que é a parte digital, a gente tá mexendo só com luz. Por mais sensibilidade que tem a caneta, não é a mesma coisa. Então, no começo, você vai apanhar. Pra mim, foi difícil essa parte. E é difícil até hoje. Cara, quantas vezes eu não tento fazer um shape do jeito que eu quero, eu tenho que tentar por meia hora, 40 minutos, certo? Ainda é assim. Só que eu tenho uma percepção melhor hoje, graças a Deus, né? De tanto que eu treinei, de tanto que eu tô estudando até hoje, né? Mas, cara... Ainda é constante, então? Ainda é constante, cara. Seu estudo? Nossa, com certeza. Eu estudo fundamento todos os dias, praticamente. Todos os dias eu saio do trabalho, eu venho pra casa. Se eu não tenho que continuar trabalhando, eu tô estudando. Eu pego alguma foto para fazer, eu pego alguma composição para estudar de algum outro artista, ou de alguma foto, vamos dizer assim. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, porque não tem segredo, velho. Você tem que fazer, você tem que ralar. É tempo de popô na cadeira. Não tem segredo pra ninguém, velho. Por mais que o cara tenha um certo talento, né? Eu faço muita comparação com a parte de atleta, né? A parte de esporte, assim. Cara, por mais que o Michael Jordan, por mais que, sei lá, o Messi, esses caras tenham um talento a mais, eles mostram isso quando eles trabalham ali, quando eles vão pro jogo, mas não interessa, velho. O cara tá ali treinando 10 horas por dia, 8 horas por dia. Certo? O que você chama de talento, eu chamo de 15 horas por dia trabalhando. Pode ser, exato. Né? Eu não acredito em talento, não acredito em dom, não acredito em nada disso, cara. Pra mim, isso é baboseira. Quis dizer, deve ser alguma coisa mais... talvez uma facilidade fisiológica já. Alguma coisa mais assim. Tem uma entrevista do Michael... Tipo, o cara tem uma perna grande e ele sabe jogar basquete melhor. Sei lá. Não necessariamente, né? Mas uma estatura... Injustiças biológicas. Maior no basquete, por exemplo, faz ele, sei lá, um melhor lançador. Eu não sei. Eu não conheço muito basquete, mas é isso que eu tô querendo dizer. Saquei. Tem uma entrevista do Michael Jordan que é legal, que a repórter pergunta pra ele, cara, por que você é tão melhor do que os outros, né? Ele responde muito simples, ele fala, porque eu amo muito mais que os outros. Eu amo esse esporte muito mais que os outros. Né? Tem que amar muito, cara. Louco isso, é o Michael Jordan falando, né? Então... É que eu não consegui concluir o meu raciocínio que eu tava falando lá antes. Que você contou essa história e eu tô vendo a outra visão, cara. Eu vou ser bem honesto, assim. Que na época eu achava que você era meio preguiçoso, tá ligado? Ô, louco, ao vivo! Não, tô falando sério, cara. Ao vivo? Ué, cara, eu tava... Eu achava realmente, cara, que eu falava, mas ele podia dar uma pesquisada, né? Sei lá, cara. E, claro... Era um pouco de maturidade da minha parte, porque eu não tava... É o que eu falei, você podia ter me contado, porque eu poderia ter visto o outro lado da moeda. Cara, mas eu, tipo... mas é eu complicado. acho que, cara...
É legal que você veja diferente, assim, porque, primeiro, pra que eu vou falar, velho? Né? Ainda mais naquela época. Pra que eu vou chegar? Cara, minha vida é assim, assim, assado. Não é nem isso. É mais de, tipo, mano, eu tô numa... Porque eu lembro que a gente trocava ideia de boa, assim, e o assunto, obviamente, não era um assunto muito profundo, né? A gente falava de coisa rasa, né, cara? Você viu o professor? Claro. O professor bebeu, né? Que era o assunto da faculdade. Quem que era aquele cara que enchia a cara? Eu tinha um professor na Unesp. Tinha um professor lá que enchia a cara pra dar aula, né? Enfim. Esse era o assunto, né? A gente não falava de coisa muito profunda, né? E hoje eu vejo você me contando essa história pelo outro lado, cara. A gente vê que a gente evolui, né, cara? Que coisa. E cara, aí, na época... Mesmo assim, eu fui lá e te ensinei Photoshop, não foi? Foi, claro. Mas, cara, na época... Posso ter sido cuzão, mas... Não, imagina, cara, não foi. Cara, se fosse, imagina, velho. Eu não teria amizade, a gente não teria essa amizade que a gente tem hoje. É verdade, Então, eu fui só meio, assim... Eu fui preconceituoso, talvez. Desculpa. Não, se você foi, cara, eu na época eu nem me atentei nisso. Vamos voltar. Cara, eu fui muito legal com você, cara. Poxa, você viu? Cara, a questão mais, velho, é que, assim, na época, aí é uma opinião que eu tinha e tenho depois de ter feito engenharia, assim, né? Porque, cara, eu já tinha passado por uma universidade, vamos dizer assim, que, diga-se de passagem, exigia muito mais de estudo do que o design. Claro, muito. Imagino, cara. Muito mais, porque, cara, o curso era muito subjetivo de design e vamos ser claro também, né? Um curso de engenharia, você está colocando a vida de pessoas em risco. Você não pode fazer qualquer coisa assim, né, cara? Não é nem... Uma arte errada de design não pode prejudicar ninguém. Não, mas é meio que isso também, não é? Cara, depende. Você tem várias áreas de engenharias, né, cara? Depende. Não necessariamente. Você tá fazendo robô para fazer um produto. Esse é o mais perigoso de todos. Não. Concordo. Tá, tudo bem. Tá, beleza. Até o robô te pegar e te dar um cuecão. A Boston Dynamics tá aí pra provar que eu tô certo, cara. Tá, mas vai ler Isaac Asimov. Eu falo de uma questão mais simples ainda. Tá, vamos lá. Cara, o curso de design era um curso muito subjetivo, era um curso muito... Tipo, os professores muito mais... usando português claro, velho, muito mais, assim, encostados, velho. Sim. Na engenharia você tem uma iniciativa privada por trás, tá ligado? Você não é só o governo. Tem investimento, então, né? Que espera retorno. Cara. Exato. Eu lembro, na UFSCar você tem uma Alcoa, velho, que ela constrói todo um laboratório para engenharia de materiais. É legal. E você tem que... Você tá entendendo? E no curso de design, velho, eu lembro que na época que eu fui lá fazer o curso de design... Em pouco tempo eu saquei, velho. Eu saquei muito rápido que ali eu não ia conseguir informação nenhuma, vamos dizer assim, de grade curricular, eu não conseguiria informação nenhuma daquilo que eu precisava fazer, certo? Então, tirar nota, tirar média final, isso daí não me interessava mais. Eu já tinha passado por isso. E não era isso que ia me levar a fazer o que eu tô fazendo hoje. E eu era muito íntimo de um professor lá que, na minha concepção, foram os dois os que mais me interessaram, né? E o Goya e o Osmar, na época. Eu falo e não tô nem aí. Eu falo o nome desses dois caras porque, pra mim, eles foram os melhores caras e são os melhores do departamento. E o resto é um bando de meia boca. O Osmar, pra mim, é um dos melhores professores que eu já tive também, cara. Então, em casa, cara, eu tava estudando coisas que a galera não tava, né? Eu tava estudando muito mais no lápis, eu tava estudando anatomia, eu não tava estudando Photoshop. Cara, eu fiz a melhor escolha de todas, porque na hora que eu fui mudar pro Photoshop, eu tinha fundamento que ninguém ali tinha, entendeu? Então, tipo... De qualquer situação, né? Eu lembro que eu fui pegar livro de animação, assim. Uhum. Então, cara, seguir aquilo que a faculdade tava dizendo, cara. Faculdade da nossa área
ela praticamente não serve pra nada. A gente não tem curso que vai ensinar a gente fazer o que a gente faz. Eu vejo isso muito aqui na Europa, cara. Por exemplo, tem a Gobelin na França, né? Tem a Film Academy na Alemanha, tem Animation Workshop na Dinamarca. São faculdades que, assim, que elas são... O que eu acho muito complicado no Brasil, por exemplo, é que os professores precisam ter doutorado. E o que acontece? Quem tá no mercado, quem tá lá no dia a dia na labuta, não tem doutorado, cara. Você pega os melhores artistas, eles não têm doutorado. Essa é a minha maior crítica, assim, ao Unesp, que eles não incentivam profissionais do mercado mesmo a trabalharem, a ensinarem o que eles aprenderam, né, cara? Porque é uma coisa, assim, que... Eu tô falando da Unesp, aí, pra quem tá ouvindo, eu tô falando da Unesp porque é a minha realidade, né? Foi onde eu estudei. Mas eu vejo muitos cursos produzindo professores, ensinando futuros professores que vão ensinar futuros professores. Então é um ciclo que não necessariamente pulveriza profissionais no mercado, sabe? Então você forma professores que vão formar professores. Então isso vira um ciclo vicioso. De que aí você acaba se perguntando qual realmente é a função daquele curso, entende? E outra, velho, muitas vezes o cara ensina o caminho encostado que o cara levou pra virar professor. Porque essa coisa de... Cara, hoje o cara muitas vezes busca ser professor porque o cara tem medo de entrar no mercado de trabalho. Vira meio que... Muita gente leva ali como um cabide de emprego, né, cara? Que é... E é cabide de emprego. Cara... Muitos professores. Você vai lá, velho, você puxa o saco do fulano, você vira queridinho do ciclano. Brother, já era. Você tá dentro da panela. Você tá entendendo? Eu lembro que depois eu fui fazer no último semestre, eu fui fazer também uma matéria com um aluno especial na Unicamp, no curso de mediologia lá, na coisa de mestrado, que eu tava pensando no mestrado com alguma possibilidade, assim, também, e com medo de entrar no mercado de trabalho, né? Também eu era um desses caras. E, cara, a hora que eu olhei pra aquilo, pra aquela encenação... Aquela panela, né? Cara, aquela panela, porque, velho, o cara tava discutindo, né? Eu lembro que você tinha que levar os trabalhos digitais, de blá blá blá, de fulano de tal, não sei o quê. Velho, tinha professor ali, primeiro, uma matéria sendo ministrada por 4 professores. Vai tomar no cu já, né? Isso já é um absurdo, já é um cabidal tremendo já. E aí, velho... beleza. Não, e aí a matéria, você tá discutindo o que tá acontecendo na área digital, o que tá acontecendo... que software, o que a galera tá propondo de novo e tal, e vem uma mulher querendo falar de platô. Cara, o que o platô tem a ver com a situação? Você tá entendendo? Se você tá numa conversa filosófica da coisa, etc e tal, sei lá, era de software que tava falando, né? Não era de... velho, vai... Pelo amor de Deus, cara, mas... Eu acho complicado esse tipo de curso. Eu acho complicado, assim, porque eu sinto que muitos cursos, eles têm uma pegada de masturbação mental muito forte e pouca coisa prática, né? Então, as pessoas estudam muita teoria, porque o rádio influencia a sociedade. Foda-se porque ele influencia a sociedade. Vai lá, estuda um negócio, pratica, faz, sabe? Eu acho que isso é muito mais valioso. É uma pegada, por exemplo, que eu gosto muito da Nomon, lá dos Estados Unidos, né? A Nomon é uma escola voltada a ensinar 3D, com pessoas do mercado, pessoas muito boas. Aliás, a Letícia Reinaldo acabou de se tornar uma das instrutoras. Legal, bacana. E o que acontece é que é o seguinte, primeira semana, não sei se é primeira semana, tá? Mas no início, eles chegam e falam o seguinte, você vai estudar aqui, ótimo, mas você vai estudar direcionado ao que você quer. Então, qual que é o seu objetivo? Aí a pessoa fala, eu quero ser animador 3D. Ok, mas animador 3D focado em quê? Em animação. Ok, então você quer ser um animador 3D. Em que estúdio? Até nisso ele chega. E ele fala, porque vai moldar, okay, né, o Disney. Profissional, cara. Ok, então você quer... pensando no mercado, cara. Exato, porque tudo que eles vão falar na sequência é pra te ajudar a chegar nesse objetivo. E, cara, é um papo meio difícil de ter, eu nem sei... assim, se o pessoal tá interessado muito, mas é que meio assim, eu vejo muita gente saindo do curso, terminando o curso, aí fala assim, ele não foi atrás de publicar artigo pra se manter ali na área acadêmica, e a faculdade é feita, a Unesp, pelo menos as universidades brasileiras, elas são voltadas pra área acadêmica mesmo, né, de pesquisa. Aí o cara não quer fazer pesquisa, ele olha pro mercado assim, ele olha pra cima... É um monstro gigante que ele nunca nem sabe lidar. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela fez um curso de design e ela, às vezes, nem gosta tanto, sabe? Ela tá completamente perdida, cara. E aí o que acaba acontecendo é que a gente perde muito profissional bacana, que poderiam se tornar ótimos designers
e que eles vão fazer outra coisa, porque eles, sabe, eles nem tiveram o tato do que é o mercado, cara. Marca, Cara, eu tava estudando muito mais por fora da universidade, né, da faculdade de design, do que pra faculdade, né? Como você bem lembra disso daí. Uhum. E, velho, eu tive média final, geral, de 9.1. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tinha uma média... Eu fui bolsista FAPESP por quase 2 anos, eu acho, sei lá, 1 ano e meio. Você tá entendendo? Mas onde que eu tô querendo entrar nisso, cara? Hora de fazer o TCC lá, bando de professor que ia ficar rotando o quê, velho? Tem um monte de professor lá que rota o quê pra quem, tá ligado? Pra eles mesmos ali. E, cara, eu dou conselho. Você tá afim de entrar, você tá afim de fazer alguma coisa da sua vida, é aquilo que o Henrique falou, cara. Vai, pega e faz. Não é uma faculdade que vai te dar isso daí, tá? Claro, se você precisa fazer, se seu sonho é fazer medicina, cara... Você vai ter que se regularizar, porque eu vou ter que confiar em você como médico, então eu preciso saber de onde você veio, né? Como engenheiro, sim, claro. Também. Agora, velho... Não é nem isso não é nem nesse mérito que a gente tá entrando. Exato. Né? A gente tá falando mais... eu acho que a gente tá falando mais da área artística, né? Essa parte que é... Cara, mas que seja, precisa se tornar... vai falar de ciências precisa se tornar arqueólogo, precisa se tornar qualquer... Sei lá, velho. Pegue, vai fazer, velho. Qualquer área, né? Acho que independente de tudo, acho que tem que surgir um interesse pessoal antes de qualquer coisa. Você não pode utilizar a faculdade como motivo de você não fazer as coisas ou fazer as coisas do tipo, você não pode terceirizar a sua responsabilidade de aprender pros outros, do tipo, eu não sei desenhar, mas, poxa, eu não tô na faculdade ainda. Foda-se. Falar real, cara, no final do curso, eu vi gente que não sabia, no final do curso de design gráfico, eu vi gente que não sabia o que era CMYK e RGB, cara, que é o básico. É bem isso daí. Eu juro pra você. Pois é, cara. Porque eu acho que as pessoas ficaram esperando alguma divindade vir e falar assim, CMYK é isso, RGB é aquilo, entende? E aí o cara ficou esperando, ou faltou na aula, ou não sei o que lá, e aí o cara falou, eu não sei o que é isso, eu tô me formando em design, e aí? Sabe o que eu sinto às vezes? Que o pessoal acha que tá na Matrix e vão colocar um cano na nuca deles, eles vão aprender tudo que eles precisam. Isso é terceirizar a responsabilidade, né? Exatamente o que você tava falando. Isso daí é uma coisa mais fácil de se fazer, cara. Isso daí... Você tem que ser igual o gladiador polonês! Cara, você tem que fazer por você mesmo, entendeu? Então, não mente pra você, né? Esse seria o meu conselho. Que se foda o professor, velho. Que se foda todo mundo. Acredita, vai fazer e acabou, tá ligado? E, cara, todo mundo vai encontrar um professor que eu encontrei, que foi o Goya, e vai falar, cara, larga a mão de ser trouxa. Tá entendendo? Todo mundo vai encontrar um cara desse, né? E é isso, cara. Você vai ter... Espero. Bom, você não encontrou, acabou de encontrar a gente, né? Que a gente meio que... Se você não encontrou um professor, pronto, ainda bem que você ouviu esse podcast. Larga a mão. E, cara, eu lembro que no começo a galera falava... E hoje não me ligo mais isso, mas na época tinha muito... Porra, o cara fulano de tal tá fazendo curso na CGMA lá, na CGMA, né? O outro fulano de tal tá fazendo curso não sei aonde e tal... Cara, o cara fez o curso, às vezes o cara não praticou merda nenhuma, e o cara acha que porque ele fez o curso ele vai entrar na indústria, né? Cara, não é assim. Você pode falar, eu fiz medicina na USP. Aí o pessoal fala, nossa, fez medicina da USP, né? O pessoal assume que ele já é o bambambam. Mas nem sempre. Que medicina, no caso, se o cara chegou a se formar na USP, aí ele precisou de bastante conhecimento. O cara tem que ser ninja. Mas isso aí que você tá querendo dizer que muita gente usa a falácia da autoridade, né? Que o cara... Ele só fala assim, perfeito. Não, eu posso falar isso, eu estou certo porque eu fiz tal curso. Não, você tá certo, ou porque você vivenciou isso, ou porque não, cara, que não adianta você ter um nomezinho ali no curso, né, até porque tem muita gente que mente isso, né? Enfim. Tem. Uhum, totalmente. Cara, porque o cara sabe que tá fazendo cagada, né? Essa que é a verdade, o cara sabe. É triste, cara, porque tem gente que... é tão insegura que precisa de um papel pra provar que é boa. Cara, né? Isso é a famosa, a gente entra de novo, cara, tá mentindo pra si mesmo. Essa é a realidade. Queria te fazer uma pergunta, não sei se você já respondeu, mas você comentou, por exemplo, que você já carregou caixa, que você já fez trabalhos bem diferentes do que você faz hoje. De que maneira esses trabalhos influenciam o seu trabalho de hoje? Cara, a humildade, velho. A humildade da vida, assim.
Eu descarreguei muito caminhão, velho, muito caminhão. Meu pai tem até hoje uma loja de tinta, hoje ela é pequena. Ela já teve um tamanho razoavelmente bacana. Mas meu pai, na época, meu pai ficou 10 anos sem funcionário. Quem trabalhava na loja era eu, meu pai e meu irmão. A gente não tinha funcionário. Eu saía Meu pai ia trabalhar de manhã, ele ficava sozinho na loja. Terminava a escola meio-dia, a gente ia pra loja e trabalhava o resto do dia com ele. Férias é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, né? Então, acabava a escola, acordava às 6 da manhã, 7 da manhã estava na loja, estava trabalhando. E quando você não tem funcionário, você tem que fazer tudo. Você tem que ser balconista, você tem que descarregar caminhão. E você tem um contato humano, assim, porque ao mesmo tempo que eu tinha que descarregar o caminhão, muitas vezes eu tinha que parar, estava sujo, para ir atender uma pessoa que tinha acabado de chegar no balcão. Então eu chegava, batia a mão, ô senhora, me desculpa, né? Desculpa, eu estava descarregando ali, estava ajudando o pessoal, me desculpa. Ia lá, lavava a mão na torneira, me enxugava. Boa tarde, bom dia, o que a senhora está precisando, né? Então, cara, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com um cara muito pobre, com um cara que estava numa situação muito péssima na vida dele, porque existe uma profissão no Brasil que se chama chapa, tá? Chapa. São os caras que ficam no cantinho da estrada, geralmente, né? Exato. Você vê aquela placa camarada. De chapa, são esses caras. Esse cara tá lá às 5 da manhã, 6 da manhã, esperando o caminhão chegar, o caminhão que precisa fazer entrega e descarregar na cidade ali. Às vezes o cara era viciado, alguma coisa assim, eu acabava lidando com o doutor, velho, que tava no balcão. O cara era médico, ou a madame, tinha muito disso, né? A madame que era casada, aquela senhora de 60, 70 anos que, né? Você viu os contrastes, então, né? Tipo, cara, imediatamente, em menos de um segundo, você já via o contraste da sociedade, exato, né, cara? Exato, velho. E aí, cara, eu não posso falar o português forense com chapa, que ele não vai entender. E eu vou parecer que eu sou um cuzão falando com ele. E eu não posso falar o português do chapa com a madame, que tá no balcão. Então eu tive que reconhecer muito as situações ali no dia a dia, a loja me ajudou muito nisso. E saber, cara, a humildade de reconhecer a esfera que você tá, o ambiente que você tá, com quem você tá falando, com quem você é, na verdade, né? Quem é você naquele ambiente, quem é você agora, né? Então, essa foi a principal coisa, assim, de ter essa vida plural, vamos dizer, de ter tido essa vida plural, foi a humildade que despertou, assim. E eu acho que essa humildade me faz continuar estudando. Ela me faz continuar olhando pro meu trabalho e enxergando que tá uma merda, vamos dizer. Tem a percepção, assim, né, de que se você não se mexer... Exato, cara. E eu vejo que isso é uma certa unanimidade, assim. No estúdio eu vejo muito isso. Os caras que são os bambambãs, velho, principalmente. Esses caras, eles têm uma humildade que você... Cara... Ainda bem. Ele é muito... O cara não sabe nada, na cabeça dele ele não sabe nada, cara. Ele tá aprendendo hoje tudo de novo, ele vem e te pergunta, tá ligado? Tipo... Olha que legal, cara. Que bom que é assim. É louco, cara. É um conceito muito louco isso. Mas é bacana, é muito engrandecedor, assim. Ali dentro do estúdio, isso eu trouxe pra minha vida aqui também. Ali dentro do estúdio eu sou amigo de todo mundo, cara. A senhora que limpa, eu tenho um zelador lá, o cara que cuida de tudo. Esse cara é meu brother, velho. Eu chego no estúdio, cumprimento esse cara. Bom dia, seu José! Hoje eu já decidi o meu lado, então isso antigamente, quem sabe, hoje eu já decidi o lado. Mas cara, o cara é brother, a mulher que faz o café, eu conheço todo mundo, eu não falo polonês, esses caras não falam inglês, e eu sou amigo de todo mundo ali, tá ligado? Foda-se, né? Então, legal. É legal porque muitas vezes você vê, tem um dos líderes ali, que é o Adam, né, é o CEO da parada, ele também tem esse perfil, assim, mas muitas vezes ele tá tomando café, você cumprimenta o presidente, você tá cumprimentando a senhora do café também, tá ligado? Então, é legal, cara, eu acho bacana isso daí, eu acho muito, muito bacana, gosto muito. Nossa, eu achei fantástico, Brunão, como suas experiências passadas meio que interconectam com tudo, né? Meio que tudo se conecta de alguma maneira, né? Cara. Tudo que a gente vive, tudo que a gente... Nada é à toa, né, velho? Eu acho que não é, cara. Eu acho que... Porque a gente tá em construção, né, velho? Nós somos seres em construção ainda. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter paciência, velho.
Nada vai ser feito em 2 dias, 1 dia, 1 ano. Você vai precisar de A natureza não dá pulo nenhum. Essa é a questão, né? A natureza não dá pulo. A natureza ela não vai dar pulo, cara. Então, você tem que saber que você tá aqui vivo, sei lá. Tem muita teoria agora dizendo que isso aqui pode ser uma simulação de realidade, né? Sim. Um jogo, alguma coisa assim. Então você tá dentro do jogo, velho. Você tem que saber qual é a variável que você tem que manipular pra conseguir jogar aí. O problema é que a galera sabe que não tem continue. Então elas ficam com o cu na mão de ir pra frente. Cara. Eu tive muito medo também. O medo, ele trava a pessoa, né? Ele acaba fazendo você não tomar a decisão que você gostaria de tomar, por muitas vezes. É muito louco, cara. Eu conheci uma moradora de rua que eu era bem próximo dela, assim, a gente conversava bastante e tal. E uma vez ela precisava até de ajuda pra guardar as coisas dela em um lugar seguro, porque, pelo que eu entendi, ia rolar um rapa, assim, na cidade. Caralho. De morador de rua e eu, sabe, muito pesado mesmo. Tirar tudo E ela perguntou se podia... Exatamente. Horrível, cara. E ela perguntou se podia deixar as coisas delas na minha casa. E eu falei, claro, pelo amor de Deus, né? E as coisas delas ficaram lá. Só que o que eu achei mais interessante é que eu perguntei pra ela, você não vai sentir falta disso, né? São suas coisas. Tudo que você tem tá comigo agora, você não vai sentir falta de nada. E ela deu risada. Ela era sempre muito feliz, muito sorridente, sabe? E ela chegou e falou, meu querido, eu nunca tive nada. Nossa! Cara, sabe? Eu sabia dessa história e me arrepiou de novo, cara. Cara, eu tomei uma lição de humildade, eu tomei uma bufetada da vida naquele momento, cara. Eu falei, nossa, cara, eu tenho muito que aprender, sabe? Olha essa pessoa, sabe? Velho, a vida, ela é dura, velho. Ela não é fácil. Tem um problema, eu acho, eu não sei, né? O problema que a gente vê muito em seriado, A gente não vê mais o cara ralando nos filmes, no seriado, né? A gente vê o cara dando certo, o cara vestindo um terninho bacana. É um jump cut muito grande, né? Do cara começando, aí já com o trabalho finalizado, né? A gente não vê o processo, né? Você não vê, cara. Por isso que eu vou deixar uma recomendação aqui pra todo mundo de um mangá chamado Bakuman, tá? O Bakuman conta a história de 2 moleques, assim, que estão na escola, que eles querem ser mangakas. Eles querem fazer um mangá no Japão. É um dos mangás mais fantásticos já feitos na história do criador do Death Note também? Yup. Ah, pode Bakuman. Eu lembro disso. Recomendo pra todo mundo. Ainda mais quem quer criar histórias, quem quer trabalhar com isso, é uma obrigatoriedade, né? Leiam Bakuman. Eu acho que tem um anime também. Tô procurando aqui porque eu não conhecia. Tô vendo, legal. E, Bruno, você falou uma coisa interessante lá atrás sobre que a Polônia não é o seu ponto final. Não é o seu, assim... Sim. Onde você... não é a linha de chegada, né? Isso que eu quero dizer. Uhum. A hora que vocês queimaram pauta? Foi, né? Ah, tá. Não foi não. Pô, não foi, dedura, né, sobre velho? isso, Pode durar, né? Pô, caceta. Mas, cara, eu acho que... Bom, eu não sei, eu sempre tive a vontade acho que muita gente tem, óbvio, de estar num estúdio bacana, de estar num estúdio grande. Só que eu acho que a gente tem que... Bom, eu tenho isso, eu tenho um projeto pessoal, né, que é muito forte na minha vida, eu quero produzir muito isso. Mas não só em relação ao projeto pessoal, eu tenho uma questão... Eu não sei, depois que eu vim pra fora, eu não me vejo morando o resto da minha vida fora do país também, entendeu? Quer voltar pro Brasil, então, né? Eu quero, no futuro eu quero. Não me vejo voltando já pro Brasil, mas... Quando ficar bom, você volta, é isso, né? Vamos dizer assim. Então, próxima vida, talvez? Quem sabe daqui uns 50 anos, assim. Da próxima vida, exato. Mas, cara, hoje eu acho que a partir do momento que eu ver que eu absorvi um certo conhecimento para produzir aquilo que eu quero produzir, eu vou querer produzir do Brasil, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Eu vou querer sentar no meu escritório, vou querer sentar na minha casa, em algum lugar da minha casa e ter o meu tempo para fazer as minhas coisas. Você entendeu? Isso é muito louco, cara, que eu não consigo imaginar uma pessoa depois de, sei lá, tanta experiência, sabe, adquirida e tal, voltando e, agora estou satisfeito. Eu acho que a minha opinião sincera... Jornada do herói, Michael. Não sei. Com certeza. Jornada a minha do opinião herói, sincera, cara, é que eu acho que vai acabar que você não vai sossegar, eu acho. Sei lá. É uma visão externa, assim, minha. Não, mas eu acho que você... Mas por que estar no Brasil é sossegar pra você? Oi?
Cara, sossegar é... Mas por que o fato de estar no Brasil pra Não, você porque ele sossegar? comentou que ele gostaria de voltar e, não, beleza, agora eu acho que já absorvi tudo, beleza, agora eu vou me assentar, sabe? Pra mim isso é sossegar, não? Sim, claro. Não, mas é um sossegar, vamos dizer, relativo, assim, porque eu não vou parar de trabalhar, Entendi. Não vou parar de produzir, entendeu? Entendi, perfeito. Não é isso que eu quis dizer. Não, agora faz pelo sentido. Pelo contrário. Você vai começar o seu projeto, o seu projeto, né? Vamos dizer assim, não trabalhar para os outros, seria isso? Exato. Entendi. Seria exatamente isso, entendeu? Aí eu acho que, na verdade, eu vou ter que trabalhar até mais. Claro. Só que eu vou precisar de muito mais do que 1 hora por dia, né? Então, eu não vou conseguir mais ficar 10 horas no estúdio e depois dedicar 1 hora do meu dia ou fim de semana para o meu projeto pessoal. Eu vou ter que literalmente tomar meu projeto pessoal como algo profissional, entendeu? Então eu vou ter que fazer uma escolha profissional para fazer. Então eu vou ter que, vamos dizer, um certo renome entre os meus clientes para eu conseguir continuar a freelar, né? De onde eu estiver, no caso. Uhum. Também conseguir manejar, né? Conseguir administrar o meu tempo para conseguir desenvolver aquilo que eu estou disposto a fazer, no caso. Porque eu lembro quando eu tava largando engenharia, no último ano, eu escrevi um livro, cara. E esse livro, ele tá sendo reescrito, né? No passar dos anos, assim. Eu venho reescrevendo até pelo português horrível que eu tenho, até pela coerência. Cara, é difícil você manter a coerência e coesão numa dissertação para vestibular, velho. Imagina você manter a coerência num livro de 400 páginas, tá Esse ligado? livro ia ser seu TCC, não ia não, cara? Eu lembro disso. Mas, cara, eu fui mais do que... Quando eu entrei no curso, eu não tinha noção da realidade, né? O tamanho gigantesco trabalho que teria que fazer e o conhecimento que eu não tinha também, que eu também não teria no final do curso para fazer um TCC. Eu cheguei até a fazer alguns concepts na época, eu cheguei até a rabiscar alguma coisa, mas é esse livro que eu tenho na cabeça. Eu lembro que na apresentação do meu TCC, que a professora Ferdi, né, o Marco conhece ela. A Ferdi, ela falou para mim, cara, você tem uma obsessão por esse livro, então eu espero que no futuro você termine isso, né? Uhum. E essa é a palavra, eu sou meio obcecado por essa parada que eu venho desenvolvendo, só que eu preciso de canja, eu preciso saber mais aquilo que eu tô fazendo pra errar de uma maneira melhor no futuro, né? Pra conseguir errar de uma maneira mais consciente, assim, conseguir polir melhor a história, conseguir polir melhor tudo aquilo que eu quero fazer. Mas tem outra coisa também, Brunão. Nunca vai existir um momento perfeito. Não vai. Se você ficar levando isso muito tempo nas suas costas, eu não acho que vai ser positivo, sinceramente. Sim. Assim, opinião minha, tá? Claro. Por exemplo, você pega que não é exatamente a mesma problemática que a sua, mas você pega o James Cameron com o Avatar. Ele escreveu o Avatar em 97. E ele arquivou aquilo por 10 anos. Era a tecnologia, né? Mas eu acho que era uma questão tecnológica. Agora, eu acredito que esperar o momento perfeito para lançar um projeto é esperar por um milagre. Com certeza. Porque a gente sempre vai ter o que aprimorar, entendeu? Sim. Então a gente eu acredito, minha opinião pessoal, que a gente precisa se colocar em movimento, fazer acontecer independente das condições. Eu acho que o mais importante quando tá fazendo um projeto pessoal é fazer o melhor que você pode hoje e faz melhor na próxima, entendeu? Sim. Porque você deixa de aprender muito. História, né? Aí no futuro você vai lembrar e vai olhar, caramba, olha como era naquela época, né? Também é interessante. Outra coisa, você vai colocar uma expectativa muito grande num projeto que você tá, vamos lá, você fica cozinhando o projeto 10 anos. E a sua expectativa vai crescendo em relação a isso, porque, 10 anos é pra ser um negócio ótimo, então. Já que agora é 12 anos, tem que ser melhor ainda. 15 anos, tem que fazer um best-seller. Exato. Entendeu? E não é por aí, então, vamos aí, mano. Elefante Branco 2018, hein? Tá lançado aqui. Isso eu quero ver. O projeto do Marco, gente. Elefante Branco. Esse é o projeto que você tinha na facu também, não era, Marco? Sim. Eu também. Meu TCC ia ser um quadrinho também, cara. Pois velho. Eu lembro. Tudo abandonado. Pois é, tá vendo? A vida vai passando, a gente vai deixando por algumas outras coisas e tomara que a gente volte, né? Essa que é a minha... Tomara que a gente tenha... E outra, quem tá falando... Quem tá dando exemplo eu não gosto desse gente, tomara, Bruno. Quem tá dando exemplo pra gente é você, né, velho? Que você teve esse seu projeto pessoal que é o Iconic e, você tá fazendo acontecer faz quanto tempo já, né? 2 anos, né? Tamo nessa aí. Quase 2 anos já. Animal. Isso é um ensinamento. Isso é muito legal, cara. Mas é porque não existe um momento perfeito, entendeu?
Você tem que se colocar em ação, cara. Cara, é o melhor ensinamento que o Henrique me passou, cara, assim, desses anos de amizade, cara, com certeza foi isso, cara. Lembra, Henrique, a gente pensando assim, não, vamos fazer um podcast? Não, vamos. Tá, quando a gente grava? Não, amanhã. Foi bem assim, né, cara? Não, vamos fazer. A gente só esperou o microfone do Henrique chegar, cara, e a gente já gravou primeiro. A gente não ficou enrolando, cara, né? A gente não esperou meu microfone chegar, na verdade. É verdade. O piloto foi com o que a gente tinha na hora. Nossa, é verdade, cara. Porque a verdade é que a gente sempre vai ter desculpas pra não fazer o que a gente precisa. Né? A gente tinha uma desculpa perfeita. A gente tinha uma desculpa perfeita pra não gravar o podcast, por exemplo, do César, que foi o primeiro. Porque o microfone não chegou, eu falei, não. Cara. Vamos grande testar. Coisa. Eu vou fazer com o que eu tenho. Vamos fazer com o que a gente tem. Essa semana. E é isso. E ponto. E eu acho que é isso pra tudo. É isso pra tudo. Não, cara, e é muito legal mesmo isso. E aí a gente já... Todo projeto que a gente tá bolando, assim, a gente fala, não, beleza, vamos fazer? Vamos. Nem termina de falar quando, a gente já fala, amanhã, essa semana, já marca a data, exatamente. A hora, e a gente vai fazer acontecer, cara. A gente não fica mais esperando a hora perfeita, cara. Isso é um dos maiores ensinamentos que eu tô carregando pra minha vida. E é uma coisa, assim, que eu trago pra mim também, cara, que é, beleza, tô com um plano aí de fazer um desenho. Não tenho mais plano pra nada, cara. Eu vou e eu faço enquanto eu... Exato, eu faço enquanto... Plano caceta. Na hora, no primeiro tempinho que eu tiver, eu vou fazer o desenho, cara. Não fico mais planejando nada. Que planejar é a maior bobagem, acho que... Claro, tem... Pra mim, porque assim, eu tô falando isso, eu não tô querendo... Desculpa, pessoal, não tô querendo cagar a regra aí pra quem tá ouvindo e já fala, não, beleza, né? Então eu vou virar médico antes de eu fazer o curso. Não, sai na loucura. Tô falando o seguinte, porque eu me conheço e o Henrique, eu imagino que seja bem próximo de mim, assim. A gente não pode ficar esperando e enrolando, porque senão a gente vai levar com a barriga. A gente precisa executar na hora, sabe? Tirar do papel logo, porque senão aquilo vai começar a encardir e a gente vai abandonar, né? E tem outra coisa, Marco. Eu acho que principalmente isso vem porque o maior medo é aquele antes de começar. É a ideia que você tem daquilo que você tá fazendo. Por exemplo, eu tenho muito medo de fazer um desenho, porque se ficar ruim, se não sei o quê. Mas quando você realmente enfrenta aquilo, dá o primeiro passo, você vê, ok, dá pra enfrentar. Entendeu? Certo. O problema é se colocar em movimento. É esse medo... É que não é um monstro, pré-projeto, né? O medo pré-projeto. Por exemplo, o Bruno acabou de falar, tomara que a gente mude. Tomara é o cacete. Vou mudar hoje. Você vai lá e faz, cara. É isso aí, velho. Entendeu? É isso aí. É isso aí mesmo. Tem que dar Hadouken. É isso aí, cara. Senão a gente não se coloca em movimento. Você tem que fazer, cara. Você tem que saber e fazer. Você tem que sair da inércia, né? É difícil sair da inércia. É uma coisa... Não é fácil pra ninguém mesmo. Então, se você... Não é, mas é porque assim, você tem que parar de pensar. Você tem que, como que eu lido com a minha vida? Como se eu estivesse jogando GTA San Andreas com o código de jetpack e munição infinita. Aí, dando Hadouken. Saca? Sim, é isso aí. Aí você vai sem medo. Você vai sem medo, pega o jetpack, vai pra cima do prédio, metralha, o que você quiser. Exato, e errar faz parte do jogo, velho. Então, tem que dar cabeçada, né? A cabeçada, ensina muita coisa. É um lema, cara, que também eu acho que foi um professor da faculdade, o Osmar, que falou pra Paulo e eu levo comigo, cara. Problema é aquilo que você não consegue resolver. É isso. E problema... E aquilo que você não consegue resolver tá fora do seu alcance, então você tem que ignorar. Porque tudo que você consegue resolver, cara, não é um problema. Entendeu? Isso é um ditado budista, cara. Cara, e isso é muito uma filosofia que eu tento realmente carregar pra minha vida também, cara. Eu acho isso muito bacana, porque... Exatamente. Se você não tem como lidar com aquilo, se você não tem como... se tá fora das suas mãos resolver certa coisa... Isso nem é um problema seu. Acho que é isso, né? O lema, na verdade. Acho que eu devo ter invertido. Não, mas... o lema diz basicamente... Se você tem um problema e você sabe como resolver, tá tudo bem, porque você sabe como resolver. Se você tem um problema e você sabe que não dá pra resolver, tá tudo bem também, porque você sabe que não dá pra resolver. Então não tem por que ficar batendo cabeça pra uma coisa que nem existe, né? Tá fora das suas mãos. Então, cara... Eu tento levar isso pra mim, assim. Levo a vida dando Hadouken. Cara, ótimo, gostei do lema. Isso é budista também, viu? Tá escrito lá. Leve a vida dando Hadouken. É um lema budista. Leve a vida dando Hadouken. Eu acho que uma coisa que eu sinto muito latente na vida... Isso na minha vida também, hoje com menos frequência, mas antes com mais frequência. As pessoas esperam por permissão pra fazer o que querem. Permissão no sentido...
cara, das outras pessoas. Elas precisam de permissão, elas precisam de validação externa pra fazer o que elas querem. Então, enquanto ninguém olhar pra mim, dar um sorrisinho e fazer um ok com a cabeça, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Porque se eu estiver fazendo merda... Faz sentido, entendeu? Faz sentido. Então para de... As pessoas, às vezes, perguntam alguma coisa pro outro, tipo, você acha que eu devia fazer meu projeto? Ou tipo, não, cara. Sabe? Dê passarinhos pra opinião do outro, cara. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Não espere por permissão. Tipo de insegurança é complicado, porque as pessoas usam como muleta, né? Porque aí se a pessoa nem responde, a pessoa fala assim... Com certeza. Então eu não vou nem fazer, porque eu tô esperando a resposta. Ou porque, a pessoa nem respondeu, então deve ter acontecido. Não chegou o microfone, minha tablet não chegou. Tô sem tablet, eu não tenho o brush certo. Era exatamente isso que eu fazia no começo, lembra, Marcão? Pô, meu Photoshop, velho, minha caneta não funciona. Era bem isso daí mesmo. Mas o que não vai faltar são coisas pra te desestimular, fazer o que você precisa. E você precisa ignorar isso, você precisa mostrar o dedo do meio e falar, fuck it, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu também acredito que essa cultura é uma cultura, principalmente no Brasil, cara, que é de onde eu venho, né? Eu acho que é uma cultura meio disseminada, essa coisa do problema, tá ligado? Puta, não vai dar pra fazer, relaxa, velho. O que você tá pensando da vida? Larga a mão, faz o normal. A galera precisa acreditar mais em si, tá ligado? É um espírito empreendedor, vamos dizer assim, né? O brasileiro não tem muito Totalmente. isso daí, cara. Quem tem, velho, é muito bom. Não tem. É muito bacana. Exato, mas é uma coisa que você desenvolve. Eu não tinha isso, sabe? Mas é uma coisa que você desenvolve. Sim. E hoje, ainda mais que a gente tem acesso a isso. As pessoas têm que buscar por conta própria, não tem jeito, né? Infelizmente. Tem que buscar. Mas, cara, falando sobre pessimismo, por exemplo. Aqui em Budapeste, na Hungria, cara, eu tava com um amigo húngaro aqui, a gente tava tomando um café, e ele comentou que, assim, a galera reclama pra caramba da vida aqui. E que o histórico da Hungria de guerras e de invasões é muito grande. Foi invadido pelos mongols, pelos turcos, pelos austríacos, enfim, tomaram enrabada de todos os lados. E ficaram no meio do fogo cruzado. Exatamente. E até no hino nacional deles, eles são pessimistas. Eles falam, Deus não gosta da gente, a gente nasceu pra se ferrar, sabe? Não exatamente isso, mas, tipo, nesse tom. Entendi. Olha, olha, com uma mentalidade dessa, como que você vai conseguir prosperar, sabe? Cara, isso que é complicado. Dificuldade tem em todo lugar, né? Essa que é... Exatamente, mas assim, se você se deixar levar pelas coisas que te desmotivam, você tá full. Porque o que não vai faltar é isso. Agora você tem que ter a capacidade de não se importar, cara. Ô Rick, eu tenho uma curiosidade, cara, a gente precisava pegar esse hino pra dar uma olhada. Porque será que não é num tom de, tipo, não vamos nos esquecer disso, sabe? Que a gente de que aconteceu tudo isso e que, cara, a vida é injusta mesmo, Espero sabe? Que sim. Então, o que você vai fazer em relação a isso, porque, assim, será que não é num tom mais desse, assim? Mas uma coisa que eu sei é que os húngaros, eles estão entrando na justiça, entre aspas, pra tentar mudar o hino. Que legal. Entendeu? Então existe um movimento pra mudar essa perspectiva, né? A impressão que eu tenho é que eles são muito positivos e tudo mais. Eu acho que é uma herança mesmo, sabe? Cara, o histórico aqui da Europa Oriental, né? Ele é muito pesado, né? É muito... né, cara? É o olho do furacão, né? Das guerras ocidentais. Aqui foi invadido por... Vixe, cara. Esse pessoal sofreu demais. E eu vejo... Nas Polônia especificamente. Depois que eu passei o frio, assim, cara... Eu imagino esses caras tomando todo esse tipo de enrabada histórica aí. E o inverno chegando, né? Sim. Cara, que... Dá até pra entender porque eles tomam vodka todo dia, né? Não, a questão da vodka, velho, é com certeza por causa do frio. O frio, ele castiga. Você pega... Porque a galera que bebe pra caramba, assim, a galera... Você vê nas ruas, às vezes, bêbado, é uma galera mais pobre. Esses caras, eles se esquentam tomando vodka, velho. É assim que o cara faz. Nossa, né? Que o cara, triste, ele né? tem o cobertorzinho dele lá, e o cara se esquenta. O governo deixa a vodka barata por causa da população mais pobre mesmo, tá ligado? Então, e eu acho que não seria diferente mesmo. Acho que, cara, você vai morar imagina que você vai morar num lugar, velho. Naquela época não tinha calefação, velho. Eu converso com um cara aqui que fala pra mim que na época do pai dele era madeira, velho. O cara ou cortava lenha pra botar na casa lá, ó. Lareira, né? Cara, lareira e outra. Acabava a lenha, velho. Quem que quer sair pra cortar uma lenha? Ninguém quer sair, velho. Tá ligado? Tá menos 30 lá fora. Tem que hibernar, né? Menos 30 lá fora, se foda, tá ligado? Então, tá louco, cara. Complicado. Eu acho que a gente tem que falar pra quem quer mudar de vida, entendeu? Essa que é a questão. Eu conversei muito, por exemplo, com um designer, o cara é norte-americano, Ash Thorpe, né? E eu lembro que quando eu entrei aqui no estúdio,
E eu conversei com ele e tal, e aí ele falou pra mim, cara, pô, eu já tava vendo que seu trabalho tava evoluindo, mas, poxa, agora eu tô vendo que realmente está levando a sério, né? 2, 3 anos que a gente conversa e aí ele falou, cara, vamos fazer tal coisa, então. Então, tipo, isso era 2, 3 anos, eu mandava uma mensaginha pro cara de vez em quando, o cara me respondia, ele era super gente fina desde o começo, mas respondia naquelas, pô, continua aí, velho, né? Continua aí, parabéns, ó. Aí depois de tapinha nas costas. Só que alguém, aí foi uma coisa que eu falei pra ele, alguém vai pegar esse tapinha nas costas e vai usar, velho. Você tá entendendo? E aí eu falei pra ele do podcast dele, porque ele até falou pra mim, ele me agradeceu, depois eu falei pra ele, que eu falei, cara, esse podcast seu, que você fez, pra mim foi a grande ferramenta. Pra quem não conhece o podcast do Ashtorp, é o The Collective Podcast. Tá? É super fácil de achar no Google aí. Porque, cara, esse cara ele tava falando com pessoas da indústria e pessoas que estavam tendo esse papo que a gente tá tendo agora de motivação, contando a história de vida, né, de cada um deles ali, expondo a vida deles, né, expondo a história, expondo como foi a trajetória, etc e tal. Só que, cara, aí eu virei pro Ash e falei assim, Ash, não desanima disso aí, velho. Não para de fazer, porque vai ter um retardado mental de algum lugar que vai pegar isso daí. Chamado Bruno Biasotto. Vai ter um cara que vai pegar, exato, que vai pegar isso daí e vai abraçar, velho. Usar como combustível mesmo, né? Você tá entendendo? Então, eu acho que é difícil, eu não vou iludir que é pra todo mundo. Assim como não é pra todo mundo virar médico, assim como não é pra todo mundo virar qualquer outra coisa. Só que a gente tem que falar pra quem, sabendo que alguém vai escutar, alguém vai ouvir, velho. Isso é importante, entendeu? Essa é importante. Então, aí entra um pouquinho naquele papo que a gente tava tendo de dom e talento, né? Eu não acredito em dom. Eu não acredito muito em talento também. Eu acredito bastante em vocação. Vocação no sentido de ser uma inclinação natural que a gente tem a fazer alguma coisa. Experiências de vida, você disse? Talvez. Eu acredito nisso. Não sei, desde pequeno você falasse, cara, você gosta de desenhar? Ótimo, você vai desenhar? Pô, legal. Talvez você também fosse um ótimo sushi man e você nunca vai saber. Porque talvez você tenha uma inclinação pra ser isso, mas nunca vai desenvolver. Entendeu? Então eu acredito que existem várias potencialidades que você tem uma tendência natural a gostar, não a ser bom, a gostar, e vai de você desenvolver isso ou não. Entende? A minha mãe, no caso, quando eu era criança, ela dava papel, uma caneta, lápis de cor, assim, pra eu brincar. É isso aí, cara. E eu acho que isso me inclinou a ser um artista, sabe? A desenhar e tal. Mas ela podia, sei lá, ter me dado um bisturi, talvez, pra eu ser um médico. Cara, você tá matando uma coisa que eu nunca... Sei lá, né? Uma coisa muito louca sobre caminho, né? Porque eu acho que a maioria dos artistas que a gente conversa, né, que a gente entrevista e tudo mais, falam que, não, desde pequeno eu desenho e tudo mais. Eu nunca desenhei. Vou repetir isso. Eu nunca desenhei. Eu comecei a desenhar e meio que a contragosto com 20 anos de idade. Ó. Sério? Eu não sabia dessa história, conta aí. Juro. Basicamente, eu sempre fui muito voltado ao design. Eu sempre gostava muito dessa parte do design. Desde os 13 anos eu conheci o Shag e tudo mais, que é um artista que eu adoro e tudo mais. E eu achava muito legal. Então eu fazia uns projetos de ilustração ali, mas eu nunca desenhava. Era sempre direto no computador e por vetor. Eu nunca pegava um papel pra desenhar, entende o que eu quero dizer? E até hoje eu tenho dificuldade de fazer isso. Por exemplo, eu não ando com um sketchbook, porque eu não gosto de desenhar no sketchbook. Todos os meus desenhos são digitais. Eu sempre fui uma pessoa extremamente digital. Eu acho que isso é interessante dizer pra mostrar que também não tem um caminho fixo. Claro, né? Com certeza. Muito louco. Nerd! E poxa, de verdade, eu fui me interessar em ser um ilustrador e trabalhar com animação depois dos 20. Né? Então, acho que muita gente... Eu gosto de reforçar isso, porque acho que tem muita gente que tá aí nos seus 30, nos seus 40, que não começou a desenhar ainda, que não começou a realmente produzir arte e tá frustrado com isso. Tipo, tô atrasado, tô deixado pra trás. E não importa. Importa. Sim. Né? Não tem idade pra começar isso, gente. As maiores empresas do mundo nasceram de caras que começaram a fazer empresa com 60 anos de idade. Tô falando do McDonald's, tô falando do Starbucks. Os caras eram senhores de idade, praticamente, quando começaram a fazer empresa, entendeu? Então, essa questão de é muito tarde, eu não gosto disso, sabe? Eu não acho que é verdade. Eu acho que a sua vida tá aqui pra ser vivida a partir de hoje, é daqui pra frente. E utiliza o que você aprendeu lá atrás, né? Por exemplo, carregar latão de tinta. Utiliza isso como uma base. E não como algo que foi descartável, que foi só importante no passado e agora não significa nada, sabe? Mas como algo que realmente te agregou a ser essa pessoa maravilhosa que você é, né? O Brunão, por exemplo. Não tem essa não, cara. Eu não vou mentir pra ninguém, entendeu? Não vou inventar a vida perfeita pra ninguém.
Só isso. Eu não tive vida perfeita e eu acho que hoje, muitas vezes, todo mundo quer mostrar que tem a vida perfeita. Pra todo mundo, né? Ai, que legal você falar isso. Ninguém quer assumir a queda, né? A porrada que levou. O cara que nunca levou porrada, sinto muito, meu irmão. Eu não confio nesse cara, você tá entendendo? Eu não confio nesse cara. O cara que leva a vida muito... Você tá entendendo? Teve uma vida muito perfeita. Sempre teve tudo muito fácil. Ou o cara tá contando uma balela, ou o cara tá precisando realmente viver de verdade, você tá entendendo? Porque... O cara não saiu do playground ainda. O cara não saiu, velho. 100%, cara. Aconteceu tudo muito certo na vida do cara, então a mamãe deu, então... Não sei, velho, você tá entendendo? Tem alguma coisa errada, né, cara? Alguma coisa errada tem, velho. Eu acho que é essa que é a... E tem uma outra coisa que, assim, velho, assume a opinião pra sua vida, que assume o risco que você quer assumir pra sua vida, né? Não queira levar a vida de outra pessoa. Olha aí, não queira levar a vida de outra pessoa. Pega e, cara, tem que nem eu decidi, que nem o Marco falou, eu decidi na faculdade tomar as decisões que eu achava correto tomar, né, na faculdade de design. Eu parei de ficar escutando o professor, parei de ficar escutando aquilo que eu deveria fazer de outras pessoas e comecei a eu tomar as minhas decisões. Então, cara, eu lembro que na faculdade de design, cara, eu faltava todas as faltas que eu poderia faltar. Todas as faltas. Eu contava, né? Eu poderia faltar 25 vezes, não era todas as aulas que eu faltava, porque eu lembro de uma matéria de sociologia, não sei se era sociologia, de uma professora de uma sexta-feira à noite. Cara, aquela mulher, velho, ela era uma gênia. Aquela mulher, ela palestrava na aula dela sobre sociologia. E eu que... Lembro dela. E eu que não ia numa aula de segunda, terça-feira à noite, eu ia na aula de sexta-feira à noite. Era ótima aula mesmo. Que era aquela mulher, ela dava um show, velho. Dava um show aquela. Eu tive dó da gente não ter mais aula com uma profissional daquela lá depois. Então, tinha aula que eu fazia questão de ir. Mas todas as outras que eu não fazia questão de ir, eu estudava aquilo que eu achava que eu tinha que estudar. Porque ir naquela aula, pra mim... Não tô falando que é pra todo mundo fazer isso. Eu vi que pra mim, naquela situação, era perda de tempo. Eu tava perdendo tempo. Eu poderia ficar em casa estudando gestual, poderia ficar em casa estudando composição no papel, porque foda-se o Photoshop também, porque eu não sabia direito, mas eu estudava no papel que eu tinha que estudar, estudava 4 horas por dia, 3 horas naquela noite, eu não perdia aquele tempo. E eu ficava puto quando eu ia pra uma aula e eu via que o cara tava dando migué. O cara tava dando, na 90% dos casos, o cara tava dando migué, e eu tava lá já com 26, 27, 28 anos, e falava, velho, o que eu tô aqui fazendo perdendo meu tempo? Nossa, cara, o que mais teve foi isso, né? O que mais teve? A gente despendia do tempo de ir até a faculdade e tal, numa, sei lá, terça-feira à noite, a gente descobre que o professor tava em Paris. Né? A gente descobre pelo Twitter do professor, isso aconteceu, hein? Aconteceu, velho. Pô, sério, cara? Todo mundo lá na frente da porta da sala, assim, esperando, perdendo tempo, né, cara? Perdendo o tempo de estudo, que eu poderia estar trabalhando, estudando. A gente chega lá, 1h30 depois, a gente descobre pelo Twitter do professor que ele tava em Paris, cara. Lógico, velho. E outra? Curtindo. E às vezes, o cara tava dando uma... Às vezes o cara tava dando uma matéria, velho, que ele montou aquela aula há 20 anos atrás e tá dando a mesma aula faz 20 anos. Galera, depois desse podcast, ninguém vai se inscrever na Unesp em design. Mas, velho, aí é toda outra questão. Se a Unesp é ruim, velho, também, imagina as demais. Tá ligado? Exato. Isso eu tô falando do estado de São Paulo, né? Tô falando... Eu não tô falando de faculdade particular porque eu não conheço. Ó. Talvez a PUC fosse boa. Você tem que pagar, o cara tem que realmente dar uma aula boa. Mas, cara, imagina as demais, velho, tá ligado? Beleza, então você compartilhou diversas frustrações que vocês dois tiveram em relação à faculdade. Né? Podcast terapia, velho. Isso aí. Podcast terapia. Mas e aí, então, se você pudesse voltar no tempo, 26 anos, Bruno Biasotto, você faria a faculdade de novo? Cara, eu não me arrependo de ter feito faculdade. Não quero deixar isso... Eu quero deixar isso bem claro, eu não me arrependo. Porque, cara, eu ter feito a faculdade foi onde eu conheci pessoas como o Marco, por exemplo. Foi onde eu conheci uma galera que conseguiu me dar as opções para estudar aquilo que eu precisava estudar.
Não foi o Marco que falou pra mim, cara, você precisa estudar gestual. Mas foi o Marco que mostrou pra mim o Anthony Jones, por exemplo. Você tá entendendo? Foi muito legal pra mim, pra eu conseguir links, conseguir referências, tá ligado? Conseguir, então eu tô achando que o mercado vai pra essa área, eu tô achando que o mercado vai pra aquela área. E foi bom pra fazer contato e, sei lá, termos sociais eu quase nem fiz muita amizade lá mesmo, que eu quase já tava em outra fase da minha vida, então... Mas eu não me arrependo de ter feito a faculdade. Só que o conselho que eu dou é pro cara que estiver fazendo não perder tempo, não achar que aquela matéria X daquele cara vai fazer diferença no seu currículo. E você tirar uma nota assim assado vai fazer diferença no seu currículo, porque não vai, velho. E tenta extrair alguma coisa daquilo que você tá tirando. Só que, velho, se tá vendo que aquilo lá tá fazendo você perder tempo, volta pra casa. Foca naquilo que você tem que focar. Entendeu? Tem que saber. Eu acho que a gente vai ficando velho. Eu acho que essa foi a questão. Eu tava mais velho que a galera, eu sabia usar mais o meu tempo. Eu vejo que o... Isso é louco, cara. Você vai ficando mais velho, você vai sabendo aproveitar isso mais, né? E você vai ficando mais velho, a gente fica reclamando também, né? Você percebe? Como fica reclamando. Esse podcast. Nossa, eu reparei bastante isso, viu? Eu acho que quando a gente é mais novo, é como se a gente deixasse alguém pilotar o nosso avião. A gente sempre é guiado pelo que as outras pessoas dizem que é o correto. Tanto pela inexperiência, pela insegurança também. Então, é como se a gente fosse um avião e a gente falasse, olha, pode assumir aqui o controle, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Mas é só quando a gente realmente chutar a bunda do piloto que tá ali, pegar na porra do manche e realmente fazer alguma coisa que faz sentido pra gente, mesmo se isso te leve a diversas frustrações e erros, porque isso é essencial, pelo menos você tá tomando as decisões que você quer e não outras pessoas. Parar de esperar a permissão dos outros, a aprovação dos outros e fazer o que caralhos você acha que é importante pra você. É isso que eu acredito que é o correto. Falou, valeu. Drop the mic. E cara, aí falando um pouco daqui, né? Essa insegurança, cara, das decisões. Esse é o perfil do cara que tá aqui na CD Projekt, por exemplo. Padrões se repetem, né, velho? Existem muitos caras aqui com a mesma história que eu, que tava fazendo outra coisa da vida e de repente resolveu mudar, resolveu tomar outra direção. Isso é muito comum, cara. Isso é muito comum na vida. Não é... eu escutei que eu tava fazendo a maior cagada da minha vida na época, largando. Escutei um monte de besteira de um monte de pessoa, inclusive de parente meu. Só que com as melhores das intenções, né? Lógico, né? Principalmente com as melhores das intenções. Mercado, né? É uma coisa muito nova mesmo. De acordo com a perspectiva deles, claro. Então, cara, saiba que isso é muito comum. É uma situação corriqueira, na verdade. Corriqueira. E é legal você falar isso porque eu acredito que padrões se repitam, sabe, Brunão? Então, assim, todas as pessoas que eu conheço que chegaram onde queriam, que têm um sucesso admirável, sabe? Tiveram um passado de esforço muito grande. Assim, são coisas que são padrões, que são comuns a todas as pessoas que eu converso e tiveram um grau de sucesso que eu admiro. Então, assim, não é por acaso, sabe? Não é. Ao mesmo tempo que não é uma fórmula, não é por acaso. Tudo vai se encaixando. Que bom. Né? Sabe assim, que bom que a pessoa teve a oportunidade de fazer escola particular a vida inteira, que tudo que ela precisava ela teve de apoio. Sim. Mas eu acho que sempre tem o outro lado, né? Que você perde a oportunidade de lutar pelo que é seu. Então, quando você tem uma família que te proporciona tudo que você precisa, é ótimo. Mas quando essa mesma família não te incentiva a se esforçar, é ruim. Que nem eu tava vendo, por exemplo, um estudo falando, eles pegaram 2 grupos de crianças, tá? Eles tinham, acho que cerca de 7 anos, não sei, uma coisa assim. E para um grupo, eles passavam a mesma atividade pros 2 grupos, né? E para um grupo eles falavam, nossa, como você é inteligente. E pro outro grupo eles falavam, nossa, como você é dedicado, como você é esforçado. Pra analisar isso, né? Aí vão lá para os 2 grupos, eles fizeram, um falando, olha, como você é inteligente, outro como você é dedicado. Na sequência, eles proporam um desafio um pouquinho maior pros 2 grupos, né? E o que aconteceu? O grupo que as crianças eram estimuladas a serem inteligentes, falou, como você é inteligente, como você é inteligente, não queriam aceitar o desafio maior,
por terem medo de serem desmascarados como inteligentes. Porque se eles falharem, putz, agora eles acham que eu sou inteligente, então... Mas e se eu falhar nesse desafio aqui maior, como que eu vou ficar? Eu não vou ser mais inteligente. Agora, e o grupo de que falaram, nossa, como você é esforçado, eles se sentiram extremamente motivados a ir pro próximo desafio, porque não é que eles têm um dom, uma aptidão natural de papai do céu. Ai, meu Deus, eu sou inteligente. Eu tenho uma habilidade, superpoder. Não, é mérito deles. Então, a partir daquele momento, eles estavam dispostos a enfrentar os desafios. É uma coisinha que você fala que você pode influenciar a vida da pessoa, né? Então, eu tenho medo em pais superprotetores, por exemplo, que sempre dão tudo o que precisam, porque, por melhor que seja a sua intenção, você tá privando aquela pessoa de lutar as próprias lutas, de ser independente, e isso pode atrasar muito a evolução de um ser humaninho. Brunão, vamos só pra gente encerrar, cara. Você quer deixar alguma rede social pro pessoal te seguir, algumas coisas assim? Opa, tá. Cara, eu não tenho nada muito específico. Eu tô no Facebook mesmo, no ArtStation, e eu até tava pensando em fazer algum Instagram, alguma coisa, mas eu não tô com tempo pra me dedicar a esse tipo de coisa ainda. Então, Facebook, ArtStation, estamos na área, se alguém precisar mandar alguma mensagem, se eu demorar para responder, desencana, mas eu vou responder, eu sempre respondo, tá? Se eu demorar para responder, é simplesmente uma questão de tempo mesmo, assim. Pra gravar esse podcast, ele só demorou 3 semanas, pessoal, tá tranquilo. É bem por aí. Tô brincando. Manda a sua dica do He-Man de hoje, Bruno. Galera, minha dica é... sei lá, vou falar pra mim mesmo. Não busquem atalhos, tá? Não busquem uma desculpa pra não fazer também, como o Henrique tava falando, o Marco. Mas eu acho que o principal é isso, não busca atalho, não terceirizem a culpa pra ninguém, assim, né? Então, faz o que você tem que fazer, mata a bola no peito, sai jogando, entendeu? Independente daquilo que você escutar, independente daquilo que o pessoal vier, se alguém vier te desmotivar de alguma forma, ou algo nesse sentido, leva a vida mais honesta que você possa levar com você mesmo, que isso vai se traduzir em resultados. E não esqueçam daquele lema budista, né, que é viva a vida dando Hadouken, né? Exatamente.